os nossos times foram muito bem. A Finco Bons e Baratos valorizou 28 cartoletas. O oficial Afinco, time pessoal, e tá lá de graça no Telegram, link aqui na descrição, fez 93. E no time do vídeo eu comecei me estressando já. Os meus dois laterais que eu coloquei de última hora, Jorge e Marlon, fizeram cada um -5, desvalorizaram. Eu fiquei pistola? Fiquei. Mas como vocês me conhecem, a segunda rodada pra frente é sempre da mitada. Nos últimos 3 anos foram assim, bora provar que é uma coisa que acontece. E fala, gurizada, aqui é o Afinco, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cartola FC Rodada 2 aqui no nosso canal. Se você puder, já comenta aí como foi a sua primeira rodada, quanto você pontuou e também hashtag time Afinco pra me apoiar. Tamo aí fazendo uma campanha pro Cartola Express, conheça lá as redes sociais, novo joguinho bem bacana que a gente vai falar sobre ele nas lives que já vai ter horário, tá? A live vai ser 2 horas antes do primeiro jogo, 1h30 antes do mercado fechar. Então a nossa live de sábado vai ser 2h30, primeiro jogo é às 4h30. E outra coisa, vamos ter live agora na sexta à noite, só pra trocar ideia, só pra resenha. Eu espero vocês. Horário ainda a confirmar lá no Instagram, mas deve ser pela parte da noite. Uma livezinha de 1 hora com convidados, vou tentar trazer gente pra fazer comigo e só na resenha. Bora então escalar com 110 cartoletas e a gente também vai ter os bons e baratos que eu vou postar antes de fechar o mercado, um time de 100 cartoletas para você que começou. Então me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, que vai ter um time de 100 cartoletas e na live vai ter também, né? Então me segue lá. E antes que me perguntem sobre a valorização, a segunda rodada eu acho que é a mais diferente de todas. Você basicamente vai ter que colocar jogadores mais valorizados para você continuar valorizando. Sim, é a única rodada que você tem que fazer isso, né? Você não pode pegar um cara que desvalorizou 5 cartoletas, porque ele provavelmente vai ter que ter uma pontuação muito alta para começar a valorizar. É assim que é na segunda rodada. Então se você for colocar alguém, tenda a colocar jogadores que foram bem na primeira rodada, mas não precisa ser regra. Se você acha que um cara que foi mal na primeira vai bem na segunda, coloca ele, mas a tendência é ele continuar desvalorizando muito se ele for mal e não valorizar. No gol, a gente tem alguns times que eu acho que não vão sofrer, não vão perder o SG. Eu tô bem curioso para Santos e Coxa. Um time que eu acho que também não vai perder o SG é o Palmeiras, tá? Outro time que eu acho que pode manter, Ceará. Eu tô vendo aí que o Botafogo ainda tá vendo todos os jogadores que contrataram, ainda não tem um modelo de jogo, fizeram um gol no Corinthians de pênalti e em casa, então eu tô meio assim. Eu acho que o Ceará em casa consegue, quem sabe, segurar o SG. Pra terminar, o jogo que eu acho que é mais fácil do SG é o Cássio, tá? O Cássio contra o Avaí. Vou ficar por enquanto com o João Ricardo. Não acho que o Botafogo é um time qualquer, não, mas eles têm que pegar todas as contratações e moldar. Eu acho que o Ceará vai ser atacado, vai ter chances aí de defesas, assim como de tomar gol, que é o que eu quero, né? A gente não pode querer só 5 pontos com o goleiro. A gente tem que sofrer também um pouquinho, senão não é cartola. Vamos então para nossa zaga. Eu pensei em um dos zagueiros do Santos, porque como eu falei, eu acho que isso aqui é um jogo de 0 a 0, tá? Por mais que o Coxa esteja muito bem, falei ali nos goleiros, tanto o João Paulo quanto o Muralha. Mas eu vou ir com um cara que é ofensivo. Ele não fez nenhum desarme, podem ver, fez só uma falta, isso é muito bom. Mas ele chutou 2 pra fora, pensei que tinha até sido mais, porque ele é muito bom na bola aérea, muito bom mesmo. E eu acredito que contra o Goiás ele possa fazer alguma coisa. Mantendo o SG, apenas isso, ele já faz pra valorizar, tá? Eu não quero perder mais cartolita, eu quero começar a só crescer daqui pra frente. Então o Murilo vai ser minha primeira aposta. Acho que poucas pessoas vão com ele, porque ele foi mal na primeira rodada. E meu segundo zagueiro vai ser quem foi titular na vitória aí do Corinthians no meio da semana pela Libertadores, o Raul Gustavo. Ele é um dos mais baratos para começar a valorizar, 3 pontinhos. Tá show de bola, custava 4 cartoletas. João Vitor tomou um cartão, mas foi do banco, ele nem jogou, né, esse jogo aí pela Libertadores, então vou deixar ele de fora por enquanto.
Vou escolher o Raul Gustavo, tendo mais informações, mais notícias, se for ele ou o Raul Gustavo, aí a gente troca. Gosto muito do Luiz Otávio, mas ele, um bom jogador que ninguém vai escalar, eu acho que é Luiz Otávio. Olho nele, tá mal pra valorizar, precisa de 5.3, perdeu 4 na última, mas acho interessante. Nas laterais, que na última rodada me lascaram, eu tô pensando em um cara que eu acho que vai muito bem, mas eu não vou ter cartoleta, pelo menos nesse time, que é o Egídio. Rapaziada, eu tô pensando que o Egídio vai muito bem nessa rodada e eu não sei o porquê que eu tenho tanta certeza nisso. Média básica dele foi alta, deu uma assistência, mais o SG. Eu tô aí com um pensamento que ele vai muito bem mesmo fora de casa. É porque eu acho que o Santos vai atacar um pouquinho mais, ele vai ter mais chance de desarmes. Tô pensando aí no Egídio, mas não vou colocar, pelo menos não nesse meu time aqui. Cris Silva foi muito bem nesse último jogo, colocaria, teve 4, 5 desarmes, foi 4, né? Foi muito bem, colocaria ele com certeza. Bruno Pacheco, tem que colocar se você tiver cartoletas. Botafogo sofreu muito pelo lado esquerdo do time do Corinthians nesse último jogo, então Bruno Pacheco seria perfeito. Podem colocar que deve ter uma boa pontuação. Já eu vou ir com um cara que, na minha opinião, serão um pouco escalados até, tá? Vou fazer duas apostinhas. Marcos Rocha e Piquerez. Os dois precisando fazer menos de 5 pontos para valorizar. Piquerez eu acho que com uns 4, 3,5 já começa. Marcos Rocha está aqui 5, desvalorizou. Eu tô fazendo isso porque os dois vão participar bastante desse jogo, tanto desarmando quanto indo até a linha de fundo. Mais apostas dessa rodada, porque eu vou estar com 3 jogadores do Palmeiras, time que tomou 3 gols nesse último jogo. Mas é o Goiás. A gente sabe que o Goiás, repetindo, não chutou nenhuma bola a gol do Coxa. Tô pensando que vai continuar assim, espero que eu consiga ter êxito, né? Mas por enquanto a minha ideia de time é essa, pode ser que mude. Na Meiuki, então, pra mim é muito difícil, mas a gente vai ter que colocar nos times que eu acho que mais vão fazer gols. E vou começar com o William, que fez 2 assistências. Eu acho que contra o Avaí em casa vai participar de muitas jogadas ofensivas. E Rafael Veiga. Por quê? O Veiga no último jogo pelo Brasileirão jogou 60, 70 minutos, eu acho, e saiu na hora que tinha que estar para bater o pênalti. Era meu capitão, faria 16, 32 pontos, né? Lembrando disso, ele não jogou muito tempo também pela Libertadores. Deve jogar a maioria aí do tempo, tá? Não deve sair como foi na primeira rodada. Queria terminar com a Arrascaeta, mas vai faltar din-din, né, rapaziada? Vai faltar din-din. Andrei pra mim também, maravilhoso, queria muito colocar, acho que o Santos vai ser mais ofensivo do que foi contra o Fluminense, vai dar pra ele a chance de desarmes e de contra-ataque que ele participa bastante. Vou descendo aqui, o Wellington Rato foi muito bem na primeira rodada, fez gol, fez outro que foi anulado até, achei que não tava, mas enfim, foi. Outro cara que é interessantíssimo, Gomes, fez 6 desarmes, São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo vai ser um jogo aí de muitos gols. O histórico diz isso. Eu acho que os dois times não tinha falado até agora, porque o SG não vai ter nem por um nem pelo outro. Acredito que ele vai ter muita chance de desarme. Gustavo Scarpa colocaria também principal batedor de bola parada, tirando pênalti. Ale, 4 desarmes, faltas sofridas, chutes a gol, interessantíssimo. O Ale jogou pouco visado. E o Arias, queria falar do Arias, tá? Vou colocar ele porque é um cara que ninguém vai colocar. É a minha aposta para essa rodada. Me lembro de um Fluminense Cuiabá que teve, o Gabriel Teixeira fez gol. Eu acho que o Gabriel Teixeira faz, né? No caso, o Arias faz as mesmas funções que ele fazia. É isso que eu queria falar. E acredito que ele pode sim fazer um gol em contra-ataque, chuta bastante, gosto dele. Para fechar, um cara mais baratinho do Coxa, o Ian Farias, fez 4 desarmes, limpo. Cara que vai ter chance de desarmar ainda mais nesse jogo, acho interessantíssimo. E no ataque, pô, se eu pudesse, Calera e Gabigol, tá? Mas se eu comprasse um, o outro, ó, não ia ter como comprar mais nada, nem técnico. Então o Calera eu vou deixar, acho que os dois times fazem gol. Se o Bruno Henrique voltar, vou querer colocar ele, porque ele é o principal carrasco aí de São Paulo e do Corinthians, sempre tá fazendo gol contra quando joga pelo Flamengo. Então, por enquanto, Gabigol. Pô, afincão 11 cartoletas que o Gabigol tem que fazer, nem se fizer um gol começa, mas cara, eu quero pontuar e eu acho que ele vai cravar sim, tá? Quem sabe até mais que um, assim eu espero. Vou de Roger Guedes, acho que vai ser um dos mais escalados também, porque é contra o Avaí,
cara que de vez em quando, se o Fábio Santos não tiver, bate pênalti. Colocaria, quem sabe, um Cano. Chutou qualquer bola que viesse, ele chutava. Acho interessante. Léo Gamalho também queria colocar. E eu tô muito em dúvida. Antes de Léo Gamalho, eu tava pensando em Igor Paixão. Ele fez bastante média básica, 6 pontos de média básica mais a assistência. Então seria bem interessante contra um time que pode ser mais reativo, né? Bem rápido, vai correr bastante. Já o Léo Gamalho ia ser um pouquinho mais pesado, mas também bate pênalti, né? Vai que o Igor Paixão sofra e o Léo Gamalho que bate. Muita opção. Mas eu acho que eu vou de Mendonça, rapaziada. Por que de Mendonça? O nosso querido William fez 16 pontos e ele jogou pelo lado esquerdo, ponta esquerda, que é onde o Mendonça joga. E eu acho que contra o Botafogo as jogadas vão ser bastante focadas por ali, porque é onde deu certo contra o Corinthians e do Ceará contra o Palmeiras. Dá pra entender um pouquinho? Por isso que o Bruno Pacheco também pra mim é uma boa opção na lateral do Ceará. Beleza? Então vou de Mendonça, mas pô, tem bastante opção bacana, tá? Falei das principais, que são as mais caras, que foram bem na primeira rodada, mas o Capixaba, acho ele interessantíssimo, 5 pontos, só aí ó, com média básica, cara interessantíssimo mesmo, valorizado, pode colocar até de reserva se você quiser, e um Erisson, por mais que tenha ido mal, né, na primeira, continua sendo um cara interessante pra mim sim. Não temos dinheiro pra técnico, infelizmente, tá? Eu vou de Jair Ventura. Foi o que sobrou. Se eu pudesse um pouquinho mais de dinheirinho, eu colocaria o Wagner Mancini. Acho muito melhor do que o Jair Ventura, que eu acho que vai perder SG, vai sofrer gol. Acho o Wagner um pouquinho melhor, tá? Bem, o meu time com 110 cartoletas ficou dessa maneira. Meu capitão, por enquanto, vai ser nele. Eu vou de William de capitão. Fez 16 pontos na última, vai jogar contra o Avaí em casa. Acredito que vai ir muito bem, chutando, tência. Vamos de William. Vou montar um time com mais cartoletas lá no Telegram, tá? Telegram aí, totalmente de graça. Tô testando aí pra ano que vem, ver se eu volto com o plano de sócios, com as dicas extras. Então esse ano totalmente gratuito. Time na última rodada 93 pontos, por quê? Porque eu acertei nos laterais. Coloquei o Egídio e coloquei o Calegari. Os dois fizeram aí. Se eu tivesse colocado o Egídio e o Calegari aqui, a gente tinha passado dos 100 pontos. Infelizmente aqui eu coloquei Jorge e Marlon. Os dois fizeram menos 10, o que me deixaria com 84 pontos. E se eu coloco Egídio e Calegari, eu passo de 100. Valorizo mais de 25 cartoletas. Mas são escolhas, né? Dois jogadores que me ferraram totalmente. Não tem por que chorar. É isso, live então sexta-noite e também live, hoje é quinta, né, na verdade, hoje é quinta-feira, pensei que era quarta, né, live também no sábado, então live amanhã e sábado, beleza? Sábado 2 horas antes do primeiro jogo e sexta-feira à noite, vou falar lá no Instagram. Deixa o like, comenta, hashtag time Afinco, comente sua pontuação, grande abraço do Afinco, beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.